Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos então para mais uma aula aí. Bom, já modelou, já trabalhou, já aprendeu aí primitivas estendidas, já aprendeu quase tudo aí ligado à modelagem do Max. Agora vamos trabalhar aí então a questão dos materiais para deixar o que a gente faz de forma legal, de forma bonita. Então olha só, vou para aquele bom e velho exemplo nosso, vou fazer um box aqui. E bom, para chamar o editor de materiais, a gente tem duas maneiras dentro do Max. Ou a gente vem até a guia Rendering Material Editor e escolhe qual interface de material quer trabalhar, ou a gente aperta M e vai aparecer então a interface que a gente usou pela última vez. Vamos entender então por que o Max tem duas interfaces de materiais. A primeira, mais antiga, é a interface de material chamada de Compact, tá? Ela é menorzinha, ela é bem simples de usar, tá? Então a gente tem aqui todos os slots de materiais, como a gente pode ver, e aqui embaixo a gente tem os parâmetros ligados a cada material. Aqui a gente tem botões de associação do material ao nosso objeto, e aqui do lado a gente tem opções de visualização do slot desse material. Atualmente, na Autodesk tem indicado trabalhar com o Slate Material, que é esse editor aqui, ó, maiorzão, bonitão. Por quê? Porque esse editor a gente pode trabalhar a questão dos mapas como nós. Então, dá uma olhada. Se a gente criar um material do tipo padrão aqui, ó, a gente pode ir ligando as propriedades deles através de nós. Por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem, vou colocar eu posso colocar uma imagem de textura, então para ele, tá? Posso colocar aqui no Diffuse Color. Então, se eu colocar uma imagem, essa imagem vai valer de textura e não a cor. Eu trabalho com essa questão dos nós, tá? É muito fácil, fica muito mais visível, muito mais agradável de visualizar. A gente pode visualizar em tamanhos grandes para ver realmente como que tá. Se a gente dá 2 cliques na área que a gente quer, por exemplo, na imagem ou dentro do material, a gente tem acesso àquela caixa de propriedades de cada parte do material. A gente tem um controle mais visual e mais efetivo, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui então a questão de aplicação do material, tá? Com o Slate Material eu tenho sempre o meu elemento, o meu objeto selecionado, com a guia do material e não com a guia de propriedade do material, não com os mapas desse material, tá? Então com a guia material aqui, ó, acionada, tá vendo que ela fica com um tracejadinho em volta, eu venho nessa opção aqui, ó, chamada de Assign Material to Selection e aplico. A partir daí, qualquer alteração que eu fizer no meu material, ele já sofre essa alteração na própria cena, certo? Com o Compact Material é a mesma coisa, tá? Compact Material é a mesma situação, tá? Só que antigamente tinha gente que tinha maneira de fazer isso daqui, ó. Pegar o slot e arrastar pro seu objeto. Esse é o estilo de usar o Max lá atrás, até meados de 2009, 2010. Se minha cabeça não falha. Então, só que aqui a gente também tem o botão de Assign Material to Selection, né? Então eu poderia simplesmente deixar o material selecionado, vir aqui e clicar que eu ia estar acionando esse material. Não teria problema nenhum. Aqui a gente tem a opção de Get Material, tá? Então vamos voltar aqui para o Slate Material. A gente vai ver as mesmas opções, olha só. Pick Material, então eu posso, peguei a cena,
de um companheiro de trabalho, de um sócio. Eu não sei quais são os materiais que ele colocou em cada objeto, ou eu quero trabalhar o material específico de um objeto e eu não quero ficar procurando na minha lista de materiais. Eu venho aqui, Pick Material from Object, clico em cima do material, olha só, ele aparece para mim e eu tenho todas as propriedades de edição ao meu dispor. Então, se eu vier aqui e mudar a cor dele, tranquilo, eu edito o meu material, tá? O legal do Slate Material, como ele é grande, o tamanho dele é razoável aí, né? É legal sempre tentar trabalhar com o Max com duas telas aí. Você joga o Slate Material para uma tela, tem o Max na outra e, nossa, o trabalho flui que é uma delícia. Bom, posso colocar o material na cena. Então, por exemplo, se eu tivesse a minha cena aqui setada com alguns parâmetros, eu poderia colocar o material na cena. Eu coloco o material no objeto, eu deleto o material selecionado. Tá? E aqui eu tenho alguns botões de organização. Esse botão aqui eu tenho a visualização do material na viewport, tá? Então, se ele não estiver aparecendo na sua viewport, é só acionar. E aqui eu tenho o background no preview. Por que é legal esse background no preview? Por exemplo, se eu for fazer esse material se tornar mais brilhante, deixar um specular maior, eu consigo ver o brilho dele, né? Se eu for deixar ele opaco, eu estou mexendo no outro material. Então, vamos retomar aqui, ó. Background. Então, olha só, se eu deixar ele opaco, ó, eu consigo ver a interação que ele tem com o meu background, com o meu fundo, tá? Se eu mudar a cor de specular, a gente já vai entender esses parâmetros. Eu estou só fazendo uma demonstração para vocês. Olha só, aqui eu posso deixar o meu material brilhante, eu posso trocar o shader desse material, eu posso colocar um material translúcido. Bom, a gente já vai entender tudo isso, tá? Opa. Deixa aqui no Bling mesmo. Então aqui a gente tem todos os parâmetros do material e a gente pode ver efetivamente a interação com o fundo. Opa, sumiu a palavra. Então a gente tem aí bastante opções. Então, se eu deixar esse material refletivo, né? Bom, a gente trabalha com isso daqui a pouco. Então, essas são as duas opções de editor de material. A gente tem aí o editor de material Compact, a gente tem o editor Slate, e na próxima aula a gente vai entender então o que são aqueles parâmetros, o que são shaders, depois a gente vai aprender a criar os materiais, certo? Então é isso aí, até a próxima, um abraço.